E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à terceira parte do nosso EAD para construir o App Fitness. Para lembrar o que a gente fez até agora, a gente construiu essa home, e aqui retorna o nome do usuário dinâmico, a foto do usuário dinâmica. A gente construiu uma tela de preferências de usuário, que dá para trocar foto, dá para trocar o nome, dá para trocar o nível. Aí a gente fez uma tela para listar os treinos de musculação que são configurados na nossa plataforma web, que está aqui na tela configurações, que é onde o administrador do aplicativo vai poder adicionar um novo treino e vai poder, ao adicionar o treino, adicionar os itens do treino, e isso vai retornar tanto na lista de treinos de musculação dentro do aplicativo, quanto quando você clica em um treino, ele vai trazer a lista de itens nessa tela que a gente está construindo agora, que vai listar o resumo do treino. Agora, o nosso objetivo é colocar um botão aqui que o usuário vai falar assim: ok, estou pronto, vamos iniciar esse treino. Quando entrar no treino, a gente vai poder completar cada um dos itens. E conforme a gente completa cada um dos itens, quando acaba tudo, a gente completa o treino, ganha os Fit Points ou Gym Points, e isso vai contar na nossa score lá na tela Home. Beleza. Gente, até então, o design está ficando bem rudimentar, mas a gente resolveu estender esse curso para também ensinar para vocês design dentro do Mitra. Então, assim que eu terminar todas as funcionalidades aqui do aplicativo, vai entrar o nosso head de design do Mitra para que ele ajuste o design dessa funcionalidade que eu construí, e dá para vocês irem pegando as manhas também de como montar designs maravilhosos como aqueles que vocês viram no exemplo, né? Designs como esse, utilizando a nossa plataforma. Beleza? Então vamos lá. Agora eu quero criar um botão. Esse botão vai ficar aqui embaixo da lista, né, que eu consigo prever, consigo ver quais são os exercícios desse treino que eu estou. Esse botão, ele vai iniciar um treino. Treino é uma tabela, né, tipo, execução de treino é uma tabela que eu ainda não fiz no meu banco de dados. Então vamos lá dar uma olhada qual que é a estrutura de dados que a gente tem que fazer para isso funcionar. Esse botão aqui, ó, ele vai ficar grande, ele vai chamar iniciar treino. Beleza. Abri aqui meu database. Aqui por enquanto eu só tenho essas tabelas aqui, ó, que é o treino, que é o cadastro do treino, né? O item do treino, o nível do treino e o nível do usuário. Então agora eu vou criar uma nova tabela que vai chamar execução de treinos. Uma execução de treino, ela vai ser vinculada a um usuário, que é o próprio usuário de criação, e ela tem que ser vinculada ao treino, porque você está executando qual treino? Então aqui na execução de treinos eu vou criar uma FK com a nossa tabela treino. Ok, então eu crio uma nova execução, ela vai ter vínculo com o meu treino. E essa execução eu tenho que ver se ela foi completa. Então eu vou colocar aqui um status dela. Eu vou criar aqui uma FK e vou chamar esse novo cadastro de status exec treino. Vou fazer o seguinte: o padrão dela é que ela venha pendente, que é quando ela é criada. Aí, quando você conclui ela vai mudar para concluída. É importante que eu tenha esse status, porque a pessoa pode iniciar um treino e não finalizar. Então, eu vou fazer um mecanismo no qual, quando ele inicia um treino, ele vai vir pendente, ele vai concluir item a item. Quando ele terminar todos os itens, aí sim o status da execução do treino dele vai se transformar. Gente, como eu vou marcar item a item, eu também preciso ter uma tabela que é detalhamento da minha execução de treinos, que ela é execução dos itens dos treinos. Deixa eu criar aqui uma nova tabela, então, exec itens treino. Essa tabela vai ser o seguinte: cada item que eu executar, eu vou ganhar um registro vinculado à execução de treino, né? Então eu vou criar aqui uma FK para a minha execução de treino. E vinculado ao item que eu executei.
Então, eu preciso vincular ela a essa tabela de itens treino. Imaginem o seguinte, imaginem que eu, usuário Flávio, criei uma nova execução de treino do treino 1. Beleza, eu ganhei um registro aqui na execução de treino, vinculado ao treino 1, feito pelo Flávio, e ele vai vir pendente. Aí, imagina que eu fui lá e fiz o primeiro exercício. Pá, chego aqui na execução do item do treino, e aqui eu tenho que estar o exercício que eu fiz, então eu preciso ter uma FK pro exercício, aqui. Então aqui, vamos supor, eu fiz o exercício agachamento na minha execução 1. Aí ele vai marcar como completo. Aí depois, vamos supor, eu vou lá e vou fazer o item supino na minha execução 1. Aí depois eu vou fazer o outro exercício, depois eu vou fazer o último exercício. Acabou todos, eu vou conseguir chegar aqui na minha execução de treinos e vou mudar o status dela de pendente para concluído. Então essa que está sendo a ideia nossa aqui de estruturação de banco, beleza? Eu gosto muito de criar a estrutura de banco antes da gente começar, né, a construção do software, porque, gente, no Mitra é muito fácil você transformar uma mecânica de banco que você imaginou em realidade. Mas é muito importante que você defina isso de uma maneira inteligente antes e quando você vai para a execução, você já sabe o que você está fazendo. Então criem as tabelas antes, validem se os campos estão todos certos e aí vai dar tudo certo na hora da implementação. Maravilha, então vamos lá construir essa interface. Quando eu tenho um treino pendente, eu vou utilizar o maior treino pendente que está marcado para o meu usuário para alimentar uma tela que vai chamar treino em andamento. Daqui a pouco eu crio essa função do iniciar treino aqui, tá? Porque você vai ver que ela tem a ver com gerar aquilo que eu fiz no banco de dados com vocês agora pelo sistema. Mas já dá para eu programar o treino em andamento antes, que eu acho que é o mais fácil aqui para não perder a linha de raciocínio. Então vou criar uma tela mobile, treino em andamento. E, gente, aqui eu quero escrever uma query que retorne o meu máximo treino pendente. Vamos dar uma olhada aqui como que funcionaria isso, né? Vou trazer uma label. Ela vai me trazer o ID do meu máximo treino pendente, cujo usuário seja o meu. Então, view SQL, vou pegar aqui execução de treinos, que é o cadastro 1005. E eu vou pegar aqui dentro do cadastro 1005 o ID status exec treino, seja -999, que é o padrão, né? Ou seja, ele é pendente, ok? E o usuário de criação, que é esse. O campo usuário de criação, ele acaba pegando o e-mail do usuário que criou. Então, para que eu vincule esse usuário de criação com o meu usuário, que eu tenho essa variável aqui, né, ID usuários, mas ela traz o ID, não o e-mail. Então eu posso fazer um subselect, tipo assim, select task from card 51, where ID é igual a ID usuários. Ok. Vamos ver se eu estou conseguindo retornar o ID, max ID do meu último treino pendente. Ó, aqui ele está marcando que o último treino pendente do meu usuário é o treino 1. Ok. Se eu criar um novo treino pendente do meu usuário. Vamos ver. Foi pro 2. Legal. E se o 2 tivesse concluído? Aí ele tem que voltar a ser o 1. Legal. Então vocês viram que eu consegui identificar o treino em andamento, o meu último treino em andamento é esse aqui. Dado esse último treino em andamento, vamos dar uma olhada como que seria essa tela de execução do exercício. Ela fica... acho que chama treino em andamento. Olha a ideia, a gente vai colocar o nome do treino, o início do treino,
E a gente vai colocar quantos exercícios você já fez de quantos. Então, meu primeiro objetivo é conseguir pegar essas informações aqui de cima. Eu já consegui pegar o ID dele. Então, vamos lá. Como que eu pegaria primeiro o nome? Eu já vou selecionar aqui do cadastro 1005 e já vou falar que o ID é igual a esse ID que a gente já montou, tá, gente? Porque aí agora eu fico com ele livre aqui, ó. Agora eu posso trazer o que eu quiser dele, sem ter que ficar lidando com esse max aqui. Agora, deixa eu pegar aqui a execução de treinos e eu vou dar uma olhada primeiro, né? O nome do treino que eu estou fazendo. O nome do treino, lembra que a execução do treino ela está vinculada ao treino de verdade. E lá eu tenho desk treino. Então eu posso trazer ele, que é o primeiro campo lá que eles pediram. Ah, tá. Achei da tabela errada. Beleza, trouxe a descrição. Esse era o nosso primeiro objetivo, né? Trazer a descrição. Agora eu quero trazer o início dela. Beleza. Nessa mesma tabela eu tenho a data criação. Aqui. Aí, tá na mão. Então aqui eu tenho o treino que eu estou fazendo, qual foi a data, a hora que eu comecei. Agora eu quero saber quantos exercícios eu executei e quantos exercícios existem nesse treino. Agora começa a ficar um pouco mais complexo. Lembra que nesse exercício 1, nesse treino 1, eu já executei os exercícios agachamento e supino, certo? Então eu consigo fazer um count dessa tabela de exec itens, onde ela esteja vinculada à minha execução. Beleza. E vamos primeiro retornar isso. O meu objetivo é retornar que eu já fiz 2 exercícios, tá? Vou fazer um subselect, tá? Select count 1 from minha tabela de itens treino, acho que é essa. Não, é exec itens treino, perdão. Onde o ID da execução do treino seja igual ao meu ID de fora. Vou chamar essa aqui de ET, execução de treino, et.id. Beleza. Exercícios realizados. Olha, deu certo, gente. Você viu que eu consegui pegar, pelaquela minha estrutura de tabela, quantos exercícios eu fiz dentro dessa execução de treino, que é a minha maior execução de treino pendente vinculada ao meu usuário. Essa regra de negócio é meio complexa, né? Mas é legal que dá pra vocês verem que aqui, né, usando lógica de SQL livre, você já vai conseguindo resolver esses problemas. E assim, gente, mais fácil ainda seria você utilizar uma inteligência artificial para fazer esse tipo de coisa, se você não está muito acostumado com SQL, tá? Beleza. Meu próximo goal é conseguir ver quantos exercícios existem nesse treino, ok? Então, olha só a lógica. Eu estou aqui na execução. Essa execução, ela é do treino inferiores. O treino inferiores, ele tem os seus itens, que é itens treino. Ele tem 4 itens. Eu quero achar quantos itens aquele treino tem. Beleza. Então, eu vou pegar essa tabela de itens treino, também com o subselect. Itens treino, onde o ID do treino, que aqui o ID do treino, isso seja igual ao ID do treino da minha execução. Eu quero que retorne 4. Vamos ver se vai dar certo de primeira. Olha, deu certo, gente. Então, eu acabei de montar uma query que tem todos esses dados aqui, ó. O nome do exercício, o início do exercício, quantos eu já fiz e quantos eu tenho no total.
Agora que eu tenho essa query toda aqui montada, eu sei que eu montei ela numa label, mas não é o melhor lugar colocar ela numa label, porque eu vou colocar 4 labels com essa informação. Se eu fosse colocar essa query numa label, eu ia ter que colocar essa query 4 vezes, aí ia ficar pior a performance da minha tela. Então olha só o que dá para você fazer. Você pega esse SQL, você chega aqui na configuração da tela e você entra aqui na view da tela. A view da tela foi feita para você conseguir colocar um SQL, uma view de cadastro ou análise, para a sua tela inteira conseguir pegar as variáveis dela. E ela só executa uma vez. Então aqui eu vou configurar o SQL dela e eu vou criar aqui a minha view. Olha só como que você consegue pegar os dados da sua view de tela. Esse aqui, ele seria o cifrão A1. Veja como se fosse um Excel, tá? Eu acho que é A1, B1, que é do lado, C1 e D1. Se eu tivesse uma segunda linha, aqui abaixo da A1, seria A2, e por aí vai. Beleza. Então, aqui eu vou querer pôr a descrição de treino, vai chamar A1, data criação vai ser B1, exercícios realizados C1 e total exercícios D1. Inclusive, eu vou até pegar esses exercícios realizados, eu vou fazer já uma stringzinha que já retorna o texto do jeito que ele vai ficar aqui, ó, exercício 1D4, saca? Eu posso fazer assim, ó, concat exercício, espaço, aí eu boto a vírgula, coloco esse, esse. Aí eu fecho aqui, progresso, vou chamar essa string, né? Vamos ver se deu certo. Ó, deu progresso. Agora, ao invés de eu ter 2 campos, né, um com 2 e outro com 4, eu já tenho um campo só que já vai retornar o valor da minha label. Legal, deu tudo certo. Então vamos clicar salvar e vou até tirar essa label daqui. Vamos colocar aqui os nossos componentes. Eu vou colocar uma label aqui em cima. Ela vai falar assim, ó, exercício, 2 pontos. Vou até colocar já um boldzinho. Aí eu vou passar o valor A1. Ó, deu certo. Beleza, exercício tá aqui. Eu vou duplicar ela e vou colocar a hora do início. E agora eu vou pegar o B1. Aí por fim, eu vou ter aqui o meu progresso. Beleza. Vou alinhar eles. Eu sei que o designer vai passar depois, mas só para não deixar muito bagunçado para ele. Beleza. Então tem aqui o nosso header do treino em andamento. Agora vamos fazer essa lista. Essa lista vai parecer bastante com aquela lista que a gente criou na outra tela, lembram? Olha só como era a outra lista. Vou até abrir ela aqui. Essa aqui, ó, resumo treino. Essa lista aqui, ó. Ela é o seguinte, se você coloca o treino, ela funciona, porque ela está passando a variável. Aí olha só, ela retorna a lista dos itens. Lá é praticamente isso. Você tem que retornar a lista dos itens, mas você tem que ter um botão para você poder concluir. Então eu vou pegar a view aqui, vou copiar o SQL, mas se bem que não vai dar pra eu copiar o SQL igualzinho aqui lá, vocês vão ver por quê. Então deixa eu jogar a lista aqui pra tela. Gente, essa query aqui foi meio complexa e deixa eu explicar para vocês o que aconteceu aqui. A minha missão é trazer, primeiro, qual é o seu último treino pendente do seu usuário. Beleza, trouxemos isso. Agora, quais são os itens desse treino? E eu trouxe aqui todos os itens, os 4 itens. E agora, quais são aqueles que você já executou? Vocês lembram que eu cheguei aqui no database e eu executei alguns itens aqui pelo banco mesmo, só para conseguir ver se essa query dá certo. Olha só, eu fiz aqui um left join com a tabela de execução de itens
e eu consegui trazer o ID aqui daquelas que eu já executei. Ou seja, elas que vão controlar o status, se o item já está concluído ou não concluído. Porque lembra que se ele estiver concluído, ele não vai ter nenhum botão para você fazer nada. Se ele não estiver concluído, ele vai ter um botão chamado concluir. Quando você clicar, ele vai gerar o item para você, até que você tenha todos os itens do treino estejam concluídos, aí você ganha os seus feat points. Beleza? Então agora que eu tô com a query pronta, eu vou fazer esse ID aqui, vou fazer com ele o seguinte, ó, case when, se ele tiver is null, then 0, else 1, as concluído. Depois, se vocês quiserem copiar a query que eu pus aqui, podem copiar. Se quiserem tentar fazer ela com o ChatGPT, tentar fazer por conta própria, beleza. Que aí já não é mais uma coisa muito do Mitra, né? Isso aqui é mais uma questão de desafio de banco de dados mesmo. Agora eu tenho aqui a minha flag concluída. Beleza. Então vamos criar a nossa lista. Eu vou fazer mais ou menos naquela mesma vibe, né? De colocar uma imagem em cima. E essa imagem, opa, olha só, quando ele está nesse estado é porque você não entrou na célula, tá? Aí você dá duplo clique, pá, agora está na célula. Aí essa imagem eu vou deixar ela aqui, eu vou deixar o título, dessa vez eu vou deixar o título meio diferentão, eu vou colocar ele branco aqui, dentro da imagem, vamos ver se vai ficar legal. Aqui, ó. Então lembrando, né, você coloca o cifrão nele e coloca o nome da variável. Então aqui eu vou pôr essa variável chamada título. E aqui na imagem eu vou colocar ela com base em view e a variável vai ser imagem. E eu também vou ter séries e reps, né? Então vou pôr aqui também. Séries. Reps. E vou colocar um botão aqui também, que vai ser o botão concluir. Lembrem, gente, que a gente tem um dos valores da nossa query lá é para dizer se já está concluído ou não, porque se já está concluído, eu não gostaria que esse botão aparecesse. Olha o que eu posso fazer. Eu posso colocar uma label aqui por cima, e essa label ela vai tampar essa área inteira aqui, ela vai ter um fundo sólido, eu vou pintar nesse momento só uma cor de preenchimento branco, e vou dizer assim, ó, concluído. Show. Mas essa label, ela só aparece se o item tiver concluído. Portanto, eu vou ter que, assim como eu criei variáveis para os outros, eu vou ter que chegar aqui e criar uma variável de visibilidade dinâmica para essa label. Então, um pouquinho concluída. Ou seja, se ela tiver 1, ela ficará visível. Se ela tiver 0, ela ficará invisível. Ok. Agora que eu declarei as variáveis, montei meu design da lista, eu posso chegar aqui no personalizar, entro nas células e aqui eu posso marcar quais colunas da minha view estão vinculadas a cada variável. Vamos lá, foto item, descrição, série, reps e o concluído vai ser a minha flag concluído, que foi um botão de 1 ou 0 que eu coloquei. Legal. Vamos lá, alguns ajustes aqui de design, né? Primeiro, eu quero que esse aqui ele tenha o design cobrir. Segundo, eu quero que essa label, eu quero que ela esteja com a fonte branca. Eu vou colocar um bold e vou aumentar o tamanho da fonte para ela ficar um pouquinho mais massa. Beleza? Olha só, agora ela está indicando que esses 2 primeiros exercícios estão concluídos. E aqui, esses outros não estão. Nossa, eu coloquei... Você está vendo que esse corrida está com essa imagenzinha aqui? Eu criei esse novo item, né? O item corrida, e eu não coloquei foto para ele. Eu vou colocar uma foto aleatória aqui para ele. E beleza. Deixa eu dar um F5 só para não ficar nenhum sem imagem, que estraga aqui o nosso design. Beleza, galera. Agora já temos aqui a lista.
aqui os itens concluídos, que são aqueles 2 primeiros, esses outros 2 não estão concluídos, aí eu posso clicar em concluir. Mas eu ainda não fiz a ação de concluir, eu ainda não pus a label que vai te dar os fit points e ainda não estamos contando os fit points. Agora falta pouco, tá? Eu vou encerrar essa aula por aqui, que ela já foi bastante densa, e a gente se vê na próxima. Valeu!